Glória a Deus. Boa noite, homens de honra. Graça e paz. Vamos elevar ao Senhor mais uma palavra de oração, antes de adentrarmos a palavra. Curva a sua fronte e oremos ao Pai. Pai, em nome do Filho nós estamos aqui e te agradecemos pelo caminho, pelo acesso, pelo véu rasgado do templo, Senhor. Obrigado, Senhor, pela liberdade de adentrar a Tua presença. Obrigado, Senhor, pela liberdade de cultuar a Ti, de adorar e bendizer o Teu nome. Senhor, eu me prostro diante de Ti, da Tua palavra nesta hora, Senhor. E peço ao Senhor bendito que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco, orientando-nos, dirigindo-nos pela Tua palavra. Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça. Eles não precisam, Senhor, se lembrar de mim, mas que eles jamais se esqueçam da Tua mensagem. Eu oro, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, hoje, como o Edu acabou de dizer, nós vamos falar sobre a ferramenta chave de boca. E para meditar a respeito dessa ferramenta, o texto escolhido está no livro de Tiago, no capítulo 3. Eu não sei se a gente vai ter projeção na tela, mas se não tiver, eu leio, vocês acompanhem aí, e se precisar eu peço para vocês repetirem algumas palavras, tá bom? Tiago 3, eu vou ler do 1 ao 12, diz assim o texto. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos, repita por favor, todos tropeçamos. De muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Repita por gentileza, o animal todo. Ouçam-me por gentileza. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno. Repita por gentileza, um leme muito pequeno. Me ouçam por gentileza, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. Repita por gentileza, a língua, porém, ninguém consegue domar. Ouçam por gentileza, é um animal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Glórias a Deus por sua palavra. Antes da gente dar uma mergulhada nesse texto, e entender o que Deus realmente quer nos dizer nessa noite, eu gostaria de falar um pouco a respeito da estrutura muscular da língua.
E aí eu peguei 4 pontos ou 4 curiosidades a respeito disso. A primeira é: vocês sabiam que a língua em si, ela não produz a voz? Não é a língua quem produz a voz, mas ela faz todo o processo para que a voz e a linguagem ocorram. Segunda curiosidade: a língua tem também um forame cego, um ponto cego. Existe um ponto cego na língua e que não é possível observar, e o cérebro não consegue gerenciar esse ponto cego. Terceira curiosidade: a língua é o único órgão do nosso corpo que trabalha com músculos em dupla. E por fim, na língua acontece o processo de deglutição. Isso não é novidade para ninguém. Porém, quando isso acontece, para sentirmos o sabor, acontece uma explosão de micro-organismos e microações para que esse sabor seja compreendido pelo nosso cérebro. Mas o interessante é que a língua usa apenas sensações primárias. Ela usa apenas o doce, o salgado, o azedo e o amargo. E quando isso tudo se junta, ela faz essa mistura para que o nosso cérebro gere os sabores que nós conhecemos. Por isso que muitas vezes você prova um alimento ou uma bebida e a sua sensação é diferente da minha. Porque a língua, cada organismo produz o sabor que a língua transforma através dessas sensações primárias. Então, dito isso, a respeito da língua, essas curiosidades, eu achei bastante interessante, por isso que eu quis trazer. Nós precisamos nos lembrar, através desse texto de Tiago, que ele não está falando aqui para pessoas que não conheciam o Evangelho e a verdade. Ele está falando aqui aos crentes. E é por isso que esse texto e essa palavra se aplicam totalmente a nós, que já fomos iluminados, que já provamos o dom celestial, que já nos tornamos participantes do Espírito Santo e que já provamos a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Meus irmãos, essa palavra é para mim e para você. Se você ouvir a voz do Senhor nessa noite, não queira direcionar: essa palavra é boa para fulano ou ciclano, mas tome para si e deixe que ela grave na tábua do seu coração, porque certamente essa ferramenta será muito útil no seu dia a dia, na sua família, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na comunidade que você frequenta, não só a comunidade da fé, mas em qualquer ambiente que você esteja, que você possa aplicar essa ferramenta que a gente vai estudar aqui. Então, cabe lembrar que o controle da língua é uma característica de cristãos maduros. É impossível um cristão imaturo controlar a sua língua. Se você se lembrar de quando você era jovem, e a gente tem vários jovens aqui hoje, eu estou muito feliz por ter vocês aqui, sejam muito bem-vindos. Quando nós tínhamos a idade deles, nós éramos muito mais explosivos, por assim dizer. E com certeza, assim como eu, muitos, se não a maioria de vocês, não tinha controle da língua, das suas ações. E isso não era uma característica isolada do ser humano, do homem. Ela também é uma característica do cristão imaturo. Então, a primeira lição que a gente precisa entender aqui é que para controlar a língua, eu preciso ser um cristão maduro. Então, levanta uma bandeirinha aí. Espera aí, eu não estou conseguindo controlar a minha língua. Senhor, me amadurece. Me ajude a me amadurecer diante de Ti. Me ajude a crescer.
me ajude a fazer com que o fruto do Espírito seja cultivado na minha vida e que essa característica esteja numa condição correta. Segundo ponto, a língua, ela tem o poder de orientar os outros a fazerem coisas e escolhas certas. Quando nós somos cristãos maduros, os nossos conselhos, as nossas palavras vão orientar pessoas a escolherem de forma correta. Quando nós não somos maduros, as nossas palavras podem levar pessoas à derrocada, podem levar pessoas ao fracasso, e a língua tem esse poder. Ela é pequenininha, mas ela é muito poderosa, e nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, saber controlá-la. O cristão que não refreia a sua língua não demonstra a atitude de um cristão piedoso. A piedade, meus irmãos, não está apenas na caridade, em fazer, em ajudar aos outros. Não, a piedade está primeiramente na devoção a Deus e na orientação dos nossos irmãos. Paulo diz que nós que somos mais fortes, devemos orientar e suportar aqueles que são mais fracos. E como é que a gente faz isso? É usando corretamente a língua. É usando corretamente as nossas palavras. Se nós deixarmos simplesmente a nossa humanidade fluir, pode ter certeza, nós não chegaremos a lugar nenhum com sucesso. Por quê? Porque a nossa humanidade vai tratar com o nosso coração. E a Bíblia diz que o coração é enganoso. Nós não podemos agir por nós mesmos. Nós precisamos sempre da ajuda do Espírito Santo para trabalharmos em favor dele, em favor do reino, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que pessoas que ainda não foram iluminadas como nós fomos, reconheçam e conheçam essa verdade e tenham acesso a essa luz verdadeira, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele chama a atenção, Tiago chama a atenção aqui e destaca que a língua é uma ferramenta poderosa para o mal. Veja que ele não fala aqui, ele não dá muitas características de coisas positivas. Na verdade, ele está exortando para o cuidado realmente que nós devemos ter com relação à nossa língua, dado o poder que ela tem. E ele diz também que ela é uma ferramenta principal do mestre. Os mestres têm a língua, devem ter a língua como sua ferramenta principal. É possível ser mestre se você for imaturo? Não é possível. É impossível. Não dá para você aprender nada de uma pessoa imatura. É preciso que haja maturidade. É preciso que haja caminhada. Caminhada na vida? Também. Mas caminhada com Deus em primeiro lugar. É muito importante a gente lembrar das palavras do nosso bom mestre. Lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 36, ele diz assim: no dia do juízo, todas as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Meus irmãos, no dia do juízo, ninguém vai poder se ocultar, ninguém vai conseguir se desculpar, mas eu falei isso por falar, da boca para fora. Isso não vai ser aceito. O que Jesus está dizendo é que até mesmo as palavras mais despretensiosas serão julgadas, podendo demonstrar então justificação ou trazer condenação. Então, que nós tenhamos cuidado com as nossas palavras, que a nossa língua seja a ferramenta do mestre e não seja uma ferramenta de destruição. A língua está aqui hoje representada com a chave de boca. Ela não pode ser representada com a marreta, mas o poder dela é um poder de marreta também.
Uma palavra mal falada, ela pode acabar com a vida de uma pessoa. E quem de nós não conhece uma pessoa que foi destruída por uma palavra? Eu tenho certeza que se fizermos essa enquete aqui, todos vão levantar a mão. Eu conheço. Essa pessoa foi destruída por conta de uma palavra. Talvez uma palavra correta, mas falada na hora errada. Então, o que nós precisamos entender é que essa ferramenta, a chave de boca, nos mostra que a língua, ela deve ser utilizada no momento certo. Existe um ditado judeu ou judaico que diz que Deus nos fez com 2 ouvidos e uma boca para a gente ouvir mais e falar menos. Então a gente precisa tomar cuidado realmente com o que a gente está fazendo com essa ferramenta. Apesar de pequena, a língua tem poder de realizar grandes coisas boas e grandes coisas más. Porém, Tiago nos exorta, no capítulo 3 ainda, que ele diz assim: por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e amarga? E aí eu pergunto a vocês, é possível ir à nascente e tirar água salgada de lá? A qualquer nascente de água, é possível tirar água salgada? Não, é impossível. É possível ir ao mar com uma caneca e pegar uma caneca apenas de água doce? Não, é impossível. Mas da nossa língua só pode sair coisa boa. Da nossa língua só pode trazer palavra abençoadora. Nós não podemos, meus irmãos, usá-la para amaldiçoar. Nós não podemos usá-la para derrubar, para destruir. Muito pelo contrário. De nós tem de fluir rios de águas vivas. É para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para fazer a diferença nesse mundo corrompido, caótico, caído. E como eu sempre digo, nós estamos na contramão dele. Nós não podemos andar de acordo com o que o mundo, ou para a direção que o mundo está caminhando. Se a gente estiver andando na mesma direção do mundo, nós estamos perdendo o nosso tempo. Porque nós somos chamados e tirados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que você está aqui. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para esse momento. E você foi chamado para impactar aquele mundo lá fora. Como? Usando essa ferramenta que Deus te deu da forma correta. Implicitamente aqui no versículo 2 desse texto que a gente leu, porque todos tropeçamos, e eu pedi para vocês repetirem, todos tropeçamos. Quantos? Todos. Não existe um que não tropece. No falar. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Meus irmãos, eu creio que dentre nós não existe nenhum perfeito. Porque se dissermos que existe um perfeito, nós faremos da palavra de Deus mentirosa. Porque de eternidade a eternidade Deus olhou e Ele não encontrou um justo sequer. Não é no século 21, é de eternidade a eternidade. Nenhum justo, nenhum perfeito. Então, Tiago está falando isso. É um indivíduo perfeito. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear todo o corpo. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a pessoa cuja consciência é afetada pelos pecados da língua e que se empenha em evitá-la ou evitá-los, é uma pessoa justa. Na nossa situação aqui, na nossa condição, é uma pessoa justificada. Porque a justiça que há em nós não é nossa, mas é herança e presente e dom do nosso Senhor Jesus, que se entregou na cruz do Calvário. E hoje, quando o Pai olha e procura a nossa cédula de pecado, Ele encontra, como lá no Egito, o sangue que estava nos umbrais. Sobre a sua vida e a minha vida existe o sangue de Cristo, que nos purifica e nos justifica de todo o pecado. Então, por isso,
nós somos vistos como justos, como justificados. E ele diz, e isso é um sinal inquestionável da verdadeira graça. É por isso que a gente está aqui. Ninguém merece estar aqui. Sabia que você não merece? Assim como eu não mereço. Mas nós estamos aqui, apesar de nós mesmos. E que o Senhor nos livre de nós mesmos. E que o Espírito Santo dele seja o norte, seja a direção, seja o condutor das nossas vidas. Muitas vezes participamos do louvor, adoramos a Deus, tivemos aqui um momento maravilhoso de louvor. Muitos adoraram, alguns apenas cantaram, é verdade. Mas a gente pode ter até adorado. Aí a gente sai ali, antes de chegar no hall, a gente lança uma palavra. Poxa vida, mas você viu o que aconteceu? Poderia ter sido melhor. Você viu? Puxa, a banda desafinou. Você viu o pregador? O cara só falou abobrinha. Você acabou de adorar. No momento seguinte, se você não tomar cuidado, você está utilizando a mesma ferramenta que foi objeto de adoração, ou que foi o instrumento para adoração, para amaldiçoar, para falar mal do seu irmão, que está aqui com você, que participa do mesmo corpo, que é membro do mesmo corpo, do qual você faz parte, o corpo de Jesus. Mas eu quero deixar 3 alertas. Primeiro, a boca tem de nos obedecer, e não pode ser o contrário. Nós não podemos obedecer a nossa boca. Como assim, Meneghel? Existe também um ditado, eu acho que esse é chinês, que a palavra lançada, a flecha atirada e a água passada não voltam mais. Então, antes de falar, reflita. O que eu vou falar vai edificar? O que eu falar vai trazer crescimento? O que eu falar vai trazer cura? O que eu falar vai levantar o meu irmão que está caído? Vai fortalecer o meu irmão que está fraco? Se não fizer nada disso, não fale. Não fale. Não é preciso, porque nós fomos chamados para a justiça. Nós somos chamados para a verdade. Como eu disse, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a língua, a boca, precisa nos obedecer. E nós não podemos ser escravos das nossas palavras, da nossa boca. Segundo alerta, nós temos uma velha natureza, meus irmãos. Não sei se vocês todos têm, mas eu tenho. Eu estou abrindo aqui, obviamente, como se fosse uma enquete, para que você faça um autoexame. E é óbvio que você vai reconhecer o mesmo que eu. Todos nós temos uma velha natureza. E ela é forte. Se ela não fosse forte, nós não teríamos de lutar com ela diariamente, constantemente. E essa velha natureza, ela deseja nos controlar. Para quê? Para adorar a Deus? Não. Para nos fazer pecar. Por quê? Porque as nossas próprias paixões não nos levam a Deus. Elas querem satisfazer a nossa carne, a nossa matéria, a vontade da nossa alma, que vai lutar, que milita, que batalha, que guerreia com o nosso espírito. Esse sim, quer fazer a vontade de Deus, porque o espírito dele é que se comunica com o nosso espírito. Então que a nossa velha natureza não nos controle e não nos faça pecar. Nós precisamos superar essas forças contrárias. Terceiro alerta: o pecado interior e as pressões exteriores procuram dominar a nossa língua. O trânsito, o boleto, a intriga no trabalho, a puxada de tapete do parceiro de trabalho, do colega de trabalho, pressões exteriores querem nos dominar, mas nós precisamos, nesses momentos, cultivar outra característica do fruto do Espírito:
domínio próprio. Quando eu cultivo essa característica, eu faço com que o fruto do Espírito cresça dentro de mim. E as pessoas verão, existe algo diferente nesse cara. Esse homem é um homem diferente. Porque você é bom, porque você é melhor, porque eu sou bom, porque eu sou melhor. Muito pelo contrário. Porque nós realmente não somos nada. Jó diz que o homem é larva, verme. É assim que ele compara o homem, é um verme. Mas nós somos novas criaturas. O sacrifício de Jesus na cruz mudou essa condição. Mas eu preciso cultivar uma vida diária, uma vida constante. Eu preciso trabalhar isso, para que essa natureza, para que esse pecado interior, porque o pecado está dentro de nós, mas a palavra também diz que ele não terá domínio sobre nós, porque agora nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, e ela superabundou onde o pecado estava dominando. E para finalizar, 3 remédios. Para controlar a língua, nós precisamos primeiro da sabedoria de Deus. E o próprio Tiago, no capítulo 1, versículo 5, ele nos orienta. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça ao Meneghel, peça ao Daniel, peça ao Edu, peça ao pastor Dilson, peça ao Andrei. É assim? Não. Precisa de sabedoria? Peça a Deus, que a alguns escolhidos e privilegiados Ele dá, não é assim? Não, que a todos Ele dá, com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Meus irmãos, precisa de sabedoria para usar a língua, essa ferramenta tão poderosa? Peça a sabedoria do alto, porque a nossa, humana, é falha. A nossa justiça é injusta. Por quê? Porque nós somos pecadores. Porque nós somos vasos de barro. E barro quebra fácil, barro estraga, barro trinca, mas dentro de nós existe um tesouro maravilhoso. E é assim que a gente consegue vencer. Segundo remédio, nós precisamos permitir, e essa permissão é responsabilidade e decisão. Então eu preciso saber que a responsabilidade é minha e eu preciso optar por isso, para que a determinação e a vigilância sob a influência da graça de Deus refreie a minha língua, refreie a sua língua, e então todos os movimentos e ações de todo o corpo serão facilmente guiados e governados. Afinal de contas, como eu pedi para vocês repetirem também, o Tiago utiliza a metáfora ou a alegoria do freio para o cavalo e do leme para o navio. O que é um freio? Qual é o tamanho do freio diante do tamanho do cavalo? Uma coisa parece até inútil. O freio é um pequeno ferro colocado na boca do cavalo. É um ferrinho. Mas aquele ferrinho domina aquele animal tão forte e poderoso. O que é um leme perto de um transatlântico? Meus irmãos, um leme é um simples instrumento, mas com o leme, o piloto domina um transatlântico, um prédio de 12, 14, 15, 20 andares em cima do mar. Assim é também a nossa língua. Então a gente precisa saber que, sabendo controlá-la, nós conseguiremos trazer bons resultados. E terceiro remédio, devemos usar a língua para orar, para abençoar, para pregar a palavra e levar os perdidos a Cristo, seguindo mais uma vez o exemplo supremo do Mestre. O nosso Senhor Jesus, quando as pessoas chegavam próximas a Ele, o que Ele fazia? O cara chegava quebrado lá, destruído, Ele acabava de matar? Não.
ele usava a palavra, ele usava esse instrumento para restaurar, para levantar, para animar, para dar força. E qual é o nosso referencial? É Ele. É nele que nós precisamos nos espelhar. É a Ele que nós servimos e seguimos. Então, que nós usemos a nossa língua para levantar, para sustentar, para trazer alívio, para animar através das nossas palavras. 3 textos e eu concluo. Provérbios 21, 23. Quem guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de muitas dificuldades. Grava aí esse versículo na sua Bíblia. Quando você estiver nervoso, estressado, pede para o Espírito Santo, me lembra, onde está aquele versículo? E outro, Provérbios 15, 23. Que alegria é ter a resposta adequada. Como é boa a palavra dita na hora certa. Então, uma palavra dita na hora errada destrói, mas na hora certa constrói. Para concluir, nos lembremos mais uma vez de Jesus. Vocês já perceberam que eu gosto de falar dele, né? É por ele que eu estou aqui, afinal de contas. Mateus capítulo 12, versículo 34. A boca fala do que está cheio o coração. Então preste atenção no que você tem falado. Preste atenção. Porque o que você tem falado é o que está alimentando o seu corpo e a sua alma. O seu coração, a sua boca somente reflete o que está cheio dentro do seu coração. Então que a gente possa fazer a oração que Davi fez no Salmo 141, versículos 3 e 4, somente a parte A do 4. Põe, Senhor, guarda a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia dos malfeitores. Que Deus e o Espírito Santo possa falar muito melhor do que eu falei a vocês nessa hora. E que em todos os momentos da sua vida, você possa refletir a respeito dessa ferramenta tão importante que é a língua. Antes de entregar o microfone, eu gostaria de perguntar, se você chegou aqui nessa noite, veio a convite de alguém que já frequenta essa casa de oração, ou se você entrou aqui porque você viu lá na frente, no muro, uma indicação de que aqui é um hospital espiritual. Sim, porque a igreja é isso. A igreja é um hospital espiritual. E eu quero saber, se você entrou aqui nessa condição, se você não conhece a Jesus Cristo, de poder andar ao lado dele, se você ainda não é templo do seu Espírito Santo, gostaria que você viesse aqui na frente, para a gente fazer uma oração por você. Existe alguém nessa condição nessa noite? Miguel, eu não conheço Jesus. Conheço porque ouvi falar, mas eu ainda não ando com Ele. Se você ainda não anda com Ele, eu gostaria de convidá-lo. Vem aqui, a gente vai fazer uma oração, e a partir dessa oração, você vai fazer parte desse corpo, você vai participar dessa comunidade, dessa família da fé que você está vendo aqui. Existe alguém assim nessa condição? Que não conhece ainda Jesus Cristo e quer entregar a sua vida a Ele e pedir para que Ele dirija os seus passos, para que Ele domine a sua língua e a sua boca e, consequentemente, as suas ações? Existe alguém assim? Não existe? Alguém, por acaso, se afastou, se distanciou um pouco de Jesus, está levando uma vida, talvez, não de acordo com a vontade dEle e gostaria de se reconciliar nessa noite? Existe alguém assim nessa condição? Se você estiver assim, vem aqui. A gente vai orar. A gente vai usar a nossa ferramenta, a nossa língua, a nossa boca, para te ajudar, a te levantar, para sustentar você nesse momento difícil. Tem alguém assim aqui? Não tem? Então eu vou finalizar com uma oração e a gente vai dar sequência na nossa celebração. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de compartilhar essa palavra tão doce, Senhor. Essa palavra, Senhor, que nos alimenta.
Essa palavra, Senhor, que realmente nos fortalece e que nos faz caminhar, que nos fortalece e nos faz estarmos em pé. Senhor maravilhoso, que nós saibamos usar esse instrumento, Senhor, que é a língua. Não, Senhor, para difamar, não, Senhor, para destruir, mas para edificar, para consolar, através da ajuda do Teu Espírito Santo. E que o Senhor fale mais e mais aos nossos corações, e que a Tua bondade, que as Tuas misericórdias e que a Tua graça repousem sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por podermos falar a respeito de Ti. Muito obrigado pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. Eu oro e Te agradeço, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém.